Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E já pra começar esse vídeo eu tenho duas notícias pra vocês. Uma delas é que a edição finalmente voltou ao normal, agora vocês conseguem chegar aqui pertinho de mim e também conseguem estar mais distante se necessário. Então tudo voltou ao normal aqui no canal. E a outra notícia que é muito maravilhosa é que a gente vai voltar a ter 3 vídeos pela semana. Isso mesmo que vocês ouviram, 3 vídeos durante a semana. Então toda terça, quinta e domingo às 18 horas aqui no canal JWill Arts você vai ter um vídeo novo. E lembrando que vocês ainda podem ganhar um desenho meu aqui no canal, só comentando aqui embaixo o arroba do seu Instagram e o motivo pelo qual você queira ser desenhado por mim. Então coloque, eu quero ser desenhado pelo JWill porque nananana, e bota o arroba do seu Instagram pra eu conseguir ver o seu Instagram e as suas fotinhos pra eu poder desenhar você em algum vídeo. Então bora comentar aí, bora encher de comentário, porque talvez você ganhe o seu desenho. E hoje é um daqueles vídeos de resenha de um lápis que vocês já estão pedindo bastante, então vamos lá. Mas antes eu só preciso que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo que é muito importante pra gente continuar a fazer o canal crescer. Agora chega de falar e vamos lá. Gente, diferente dos outros vídeos de resenha sinceronas, nesse eu não vou falar só sobre uma caixinha de lápis, mas sim sobre 3. Eu decidi fazer isso porque os 3 são da mesma linha, que é a marca Tris e a linha da Mega Soft Color, que são lápis soft, como o nome já diz. O que eu mais gostei é que quando você chega na loja, na papelaria para comprar os lápis de cor, você dá de cara com essas duas caixinhas maravilhosas, que são lápis com tons de pastéis e lápis com tons de pele. Eu já fiz uma resenha sobre esses lápis aqui no canal, mas eu vou falar sobre eles novamente para dar uma atualizada, porque, enfim, com o tempo a gente vai mudando e as nossas opiniões também mudam. Então a gente vai testar tudo de novo para ter a prova. E como eu já vou testar esses dois, eu comprei também os de 12 cores, que são as cores clássicas que vem na caixinha de 12 cores. Eu decidi fazer isso tudo num vídeo só, porque eu não sei se valeria a pena fazer um vídeo só sobre os lápis pastéis, depois só sobre lápis com cores tradicionais. Eu achei melhor fazer tipo um vídeo sobre os 3, tudo junto. A gente sempre começa com a embalagem, então a gente vai começar. Esses dois aqui, que são os lápis, esses com os tons mais diferentes, que são os tons de peles e os tons pastéis, vem numa caixinha comum de papelão, que é o que a gente espera. O que eu achei legal é que na frente da caixinha de tons de pele é que ele fala: mistura e encontre o seu tom. Ou seja, além desses 12 cores que você vai ter aqui de tons de pele, você pode misturar para obter outros tons. Isso é ótimo porque aumenta muito essas opções de cores de tons de pele. Outra coisa que é interessante a gente falar sobre esse lápis é como é importante ele, sabe? Por ser um lápis escolar que geralmente alguém vai levar para a escola, esse é um ótimo jeito de se iniciar esse debate, de colocar esse assunto como pauta na vida de uma criança, que é a pauta da diversidade, né? Que é ele entender que não existe um lápis cor de pele, mas sim lápis que tem tons parecidos com a pele, né? E os tons pastéis, eles servem mais para você que gosta de tons pastéis, sabe? O que eu gosto muito dessas duas caixinhas é que eles abrem um leque gigante, vem com uma proposta criativa pro mercado de material escolar, sabe? Porque muitas vezes quando a gente chega na loja, a gente vai encontrar só esses lápis, que são os lápis comuns de cor, que são as cores clássicas que a gente sempre tem. Só que agora, com essas outras duas caixinhas, a gente tem mais opções. Ou seja, é o mesmo lápis, só que com leque maior de cores. Agora que a gente já falou sobre esses dois, vou dar uma atenção maior também para esses aqui, que são as cores tradicionais, que já vem na caixinha de 12, porém ele vem também com lápis grafite com borracha na ponta e um apontador. O apontador eu não testei, tá, gente? Mas o lápis eu testei, os lápis de escrever também. Outra coisa que eu achei bem interessante é que por conta de ter o apontador, muito provavelmente essa caixinha teve que ser mais grossa, só que eles não deixaram o lápis solto dentro, eles colocaram um compartimento de papelão que deixa o lápis bem compacto e que não fica balançando entre si, que dá bastante perigo de ele quebrar, sabe? Quando o lápis fica muito solto dentro da caixa, às vezes no transporte ou às vezes até mesmo uma pessoa na loja pegando e mexendo muito, vai fazer com que o lápis se mexa, ou quando ele cai no chão, pode fazer com que ele se quebre, e aí você vai ter bastante problemas na hora que for apontar, e enfim, ninguém quer lápis com a mina quebrada, né? Claro que tem uma diferença de preços, né? Por exemplo, esse lápis pastel foi R$18,90, ou seja, aproximadamente R$20 em 12 lápis, o que não é muito barato. Mas você tá comprando cores que é muito difícil de encontrar em qualquer outra marca, né? Sendo que os lápis comuns dele, esses com as cores clássicas, são só R$9,95, ou seja, R$10. O que são lápis com preço muito acessível, tirando esses que são os lápis especiais, né? No caso, tem tons diferentes.
O pouco que eu conheço da marca Tris, eu posso ver que é uma marca que ela é bem engajada no marketing, sabe? Porque esses lápis, além de ser ótimo pra gente ter opção, eles servem muito como marketing visual mesmo, sabe? Porque quando você entra na loja e você vê esses tons de lápis, consequentemente você vai querer testar. E além disso, vai fazer essa marca da Tris se destacar entre os outros lápis que só estão vendendo cores clássicas, cores comuns. Então foi uma bela sacada de marketing, além de ser ótimo pra você aumentar a sua cartela de cores aí de lápis pra você ter. O lápis é um lápis triangular, tá? E não é uma característica única dessa marca, até porque os lápis, se eu não me engano, da Maped também são triangulares. E uma coisa que eu gostei muito é que essas cores especiais de tons pastéis e também tons de peles, eles não colocaram nomes tipo, marrom não sei o que, bege claro. Não, eles colocaram todos os lápis, o nome da cor são números, de 1 a 12. O que é ótimo, porque além de simplificar, por exemplo, se eu tô fazendo um desenho pra vocês, eu posso falar qual é o número do lápis que eu tô usando, eu não preciso falar qual rosa que é, qual roxo que é, até porque eles se parecem entre si. Além de quando a gente fala de tons de pele, é muito ruim ficar colocando, tipo, nomes de marrom, não sei o que. Isso não serve só pra lápis, mas também pra maquiagem, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de ficar tentando colocar um apelido pra cor de pele, sabe? Porque quando a gente olha uma pessoa branca, a gente não chama ela de chocolate branco ou de qualquer outra coisa relacionada ao tom da pele. A gente simplesmente não fala nada, mas quando a gente vê uma pessoa negra, muitas vezes acontece de, falar que essa pessoa é mulata, que ela é chocolate, que não sei o que. Então esses nomes simplesmente não acho que caem muito bem, sabe? Então por isso que eu gostei muito dessa ideia de ser números. De 1 a 12, usa a cor que você quiser. Até porque, como eu falei, também é a mesma coisa das cores pastéis. Tem bastante cores que são parecidas uma com as outras e às vezes por nome pode até confundir. O lápis comum, eles não têm números, porém eles têm o nome da cor normal ali. Por exemplo, vermelho é vermelho, azul é azul e tá tudo bem. Então eu acho que assim, questão de embalagem, do design do lápis eu achei bem bonito e a ideia do marketing, toda a ideia de trazer lápis diferentes pro mercado é simplesmente perfeito. Agora a gente vai fazer um teste com todas as cores desse lápis. A gente vai ver se eles são pigmentados e quais são as cores que vem, né? Vem comigo. Então vamos lá, gente. Eu começo com lápis preto, que são os 12 lápis de cores clássicas que a gente já conhece. E o que eu posso perceber já de começo, assim, é que eles são bem pigmentados. E foi uma surpresa, porque na textura do lápis, quando eu passo ali, eu sinto que eles são um pouco plásticos, sabe? Eles não são tão amanteigados, eles são um pouco plástico, mas pela primeira vez de lápis plásticos que eu já testei, esse é o lápis mais pigmentado. E lápis plástico, eu digo não necessariamente que tenha plástico na composição, apesar de pode ser que tenha, mas é justamente o jeito que você pinta com ele, você meio que sente que ele é mais seco, assim, sabe? Apesar de ser um lápis soft, e realmente é um lápis soft, tá? É só uma característica que só vocês só vão entender se vocês utilizar ele. Realmente eu não tenho como explicar mais que isso. As cores que eu achei que veio no lápis de 12 cores, perfeitos. Agora a gente tá testando os tons pastéis, e uma coisa que eu pude perceber é que tem uns tons bem parecidos com outros, mas pra ser 12 lápis é meio que isso, sabe? Não tem muito como fugir disso. Tons pastéis, veio as cores que geralmente são, que tem tons pastéis, e veio com tons diferentes, sabe? 2 tons de azul, 2 tons de rosa ali. Então eu achei que muito bom também, nada pra reclamar dos tons de pastéis. E também agora a gente vai testar os tons de pele. E o que eu posso perceber é que todos eles têm uma consistência bem grande em relação à qualidade de lápis. Todos eles têm a mesma qualidade, mesmo nível de pigmentação, mesmo tipo de textura, tudo é igual. Só muda realmente as cores. E isso que eu gosto às vezes no lápis, quando só muda as cores e não tem lápis diferentes, cores diferentes, né? Agora que a gente viu todas as cores que vem nessa caixinha, a gente vai fazer um desenho com eles. E para esse desenho eu decidi fazer 3 personagens, porque como a gente tá testando lápis com tons de pele, é impossível eu testar todas as cores possíveis que dá pra fazer com ele, mas mesmo assim é interessante a gente testar tons de pele diferentes, né? Então vem comigo. Eu comecei esse desenho com um lápis grafite que vem na caixa, porque é óbvio que eu tinha que testar, né? Eu não testei o apontador, então eu não posso dizer pra vocês se é bom ou não, mas como o negócio que é testar lápis de cor, eu ainda fiz esse extra de testar o lápis grafite. Eu achei que é um lápis realmente muito bom. Pra esse desenho, eu decidi fazer 3 personagens que são inspirados nos personagens daqueles que eu já falei pra vocês no outro vídeo que eu falei aqui no canal, que eu crio o personagem, uma história e tudo mais. Só que nesse eu decidi meio que mudar as coisas, tipo as cores de cabelo e tal, justamente pra gente poder testar o máximo de lápis possível. E é óbvio que eu escaneei esse desenho pra mim poder depois colorir de outro jeito, do jeito que eu quiser com as cores. Realmente as cores que esses personagens têm de cor de pele, de cor de cabelo,
cabelo, de tudo, né? Então, eu meio que fugi realmente dessa ideia que eu já tenho pra justamente testar o máximo de lápis possíveis. Eu fiz uma mudança ali, eu tive que cortar, gente, que senão o vídeo ia ficar gigante, mas eu fiz uma mudança no desenho. Eu fiz a primeira personagem com cachos, porque eu achei que seria melhor. E como esse lápis, eu sabia que ele já não se misturava tão bem assim quanto os outros amanteigado, eu decidi começar pelo escuro, mas depois eu desisti. O que foi um erro, porque como eu passei muito forte a primeira camada ali da pele, da parte clara, daquele amarelo, que se eu não me engano é o número 3 dos lápis de cor que eu usei, um erro que eu cometi foi que eu apertei muito o lápis, aí eu tirei a porosidade do papel. E aí quando eu fui passar a segunda camada, acabou ficando bem mais difícil. Tipo assim, funciona, mas você vai ter que trabalhar mais pra ele ser tão pigmentado quanto ele estivesse sendo já de primeira num papel poroso ali, como é o papel quando não tem nenhuma pigmentação, nenhuma cor, nem nada, né? E aí eu decidi usar as cores pastéis nos olhos, pra gente já ir testando. Comecei a fazer o cabelo, e essa parte do cabelo eu não sabia muito como fazer, eu tava pesando muito a mão, e aí acabou meio que ficando esquisito, mas depois eu arrumo um jeito ali de fazer. E, gente, não adianta, eu tava tentando facilitar o máximo possível, mas eu decidi fazer cachos, né? Então eu tinha que ir até o final com essa de fazer cachos, porque não sei se vocês já viram meu tutorial aqui de cachos, fica lindo o resultado, porém demora pra caramba pra ficar pronto, justamente por tu ter que colorir quadradinho, quadradinho. Eu poderia muito bem ter passado só uma camada por cima de todos, que talvez ficaria legal, porque é um desenho mais cartoonizado, porém eu queria ainda assim trabalhar com duas cores, sabe? Com preto e com vermelho. Eu realmente quis que fosse um vermelho mais escuro, não que fosse um vermelho bem vivo, não era a intenção. Porém, no começo eu tive dificuldade, como vocês podem ver aí, no começo tá meio desfarelado, meio, sei lá, meio esquisito o jeito que ficou o acabamento do lápis, mas depois eu peguei o jeito, e eu vi que o melhor jeito pra trabalhar com ele nessa situação foi fazer toda a parte preta e depois passar o vermelho por cima de tudo, porque apesar de ser um lápis soft, ele não se mistura tanto quanto o Prismacolor, Acrylex, o Super Soft da Faber-Castell, então ele não se mistura tanto quanto esses, então eu poderia passar bem forte o lápis vermelho por cima, que ele não ia borrar tudo, entendeu? Isso pode ser algo positivo e pode ser algo negativo, depende do que você gosta de trabalhar, como você gosta de usar os lápis de cor. Enfim, novamente eu tive que cortar, porque senão esse vídeo ia ficar 1000 anos de vídeo, já tá longo, né, já tem 20 e poucos minutos de vídeo, mas eu tive que cortar de novo, e aí eu decidi usar as cores pastéis pra fazer as roupas dele, pra poder testar o máximo possível de cor, novamente falando pra vocês. E aí eu comecei a colorir o segundo desenho, e eu usei esse que, se não me engano, é o 5, a cor 5 dos tons de pele, e eu percebi, eu não sei se no vídeo dá pra ver direito, mas ele tem tipo uma base bem oliva, o que eu não gostei muito. Eu peguei uma haste flexível e passei por todo a parte ali da pele pra deixar o mais uniforme possível. Isso é até uma dica, fiquei uma diquinha pra vocês, meninas, tudo pau. Então vocês podem passar a haste flexível por todo o desenho, pra antes de passar a segunda camada, as outras camadas, enfim, pra deixar o desenho mais uniforme, como se fosse um esfuminho. Isso é uma boa técnica, que eu já tinha esquecido que existia, mas alguém me lembrou, então usei. Aí depois eu usei o mais escuro, se não me engano foi o 12 que eu usei pra fazer, não, o 11 pra fazer o contraste ali do desenho, porém eu ainda achei que tava meio verde, não tava uma cor assim muito bonita de tom de pele. Então eu fiz ali um vermelhinho na bochecha, não que ele esteja de blush, mas pra dar realmente diferentes tons na pele, que a gente tem naturalmente diferentes tons na pele. Decidi fazer o cabelo verde neon, passei um verde normal, e depois eu não mostrei ele pra vocês, mas eu usei um lápis, tipo um lápis com tom de salmão por todo o desenho pra deixar ele mais rosado, porque eu senti essa necessidade. E nesse eu tô usando as cores mais claras da tabela ali de 1 a 12 e com rosa. Eu não consegui não usar rosa de qualquer outra ali do pastel, até mesmo das cores normais, porque eu achei que todas as cores pareciam muito amarelada ou puxava pra um verde oliva os tons de pele, então eu tive que usar um rosa pra deixar a pele mais com cara de pele mesmo. Enfim, é um detalhe, a tabela de cores que decidiram foi essa, mas que você pode ou se você gosta desse tom mais oliva no seu desenho, tudo bem, mas se você não gosta, é só usar um rosa pra trabalhar em cima da cor que você já tem ali, já vai ajudar super o desenho a ficar bom. Aí eu decidi usar também os lápis, esses pastéis no céu, e aí eu usei os outros lápis normais, tipo preto e tal, pra fazer o desenho. Aqui tá o resultado, como vocês bem podem ver. Agora que a gente já fez todos esses testes de cores, de pigmentação e a gente já viu também sobre a embalagem e a aparência do lápis, a gente vai fazer tipo um resumão. E eu vou mostrar pra vocês algumas misturinhas e alguns outros testes que eu fiz.
Então vem comigo, vamos lá. Esse foi o desenho que eu fiz agora, que vocês acabaram de ver. Bom, como é a primeira vez que eu uso esses lápis, obviamente tem inconsistências aqui no desenho. Partes do desenho onde eu fiz melhor e outras partes onde acabou não ficando tão bom. Eu acho que um dos principais pontos é ver a diferença de como esse rosto ficou e como este rosto aqui ficou. Tipo, em questão de pintura, sabe? Principalmente aqui no cabelo, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu não sei como fica, não sei se fica visível pra vocês, como a marca do esfarelo do lápis, quando ele esfarela a hora que a gente vai colorindo, o quanto isso manchou aqui nessas primeiras mechas que eu fiz e quanto depois já melhorou quando eu fiz as outras. E confesso que no começo eu tive uma certa dificuldade pra fazer, porque é isso, sabe? Cada material tem o seu jeitinho, tem seu negocinho ali pra usar, pra como trabalhar com ele. E às vezes quando a gente pega de primeiras, a gente vai achar que ele é ruim, mas basta a gente ter paciência e ver como que ele funciona, sabe? Porque muitas vezes, não que o material seja ruim, ele só não se adaptou ao seu estilo de desenho, ao seu jeito de trabalhar. E foi isso que aconteceu aqui no primeiro desenho. Tanto é que eu fiz uma camada com um dos lápis de tons de pele, se eu não me engano foi esse aqui, deixa eu pegar. Se eu não me engano foi o 5, eu fiz uma camada dele bem forte, porque eu queria realmente que a cor aparecesse. E aí quando eu fui fazer a segunda camada, eu não conseguia deixar uniforme, ficava tipo assim meio riscado, ficava com um aspecto assim, de novo com aquele esfarelado aqui do cabelo. Então tipo, isso aconteceu porque eu não sabia como trabalhar com ele. E eu descobri que eu não posso tirar a porosidade total do papel quando eu estou fazendo as misturas, porque isso vai fazer com que ele se esfarele e fique dessa forma aqui, ó. Depois que eu já entendi melhor o lápis, eu fiz esse segundo desenho aqui, que é uma pele mais escura. E aí, se eu não me engano, eu usei o 07 e o 09 pra conseguir esse aspecto. Porém, eu fiz umas misturas. Eu misturei também junto a cor pastel 03, que é esse salmão aqui, porque eu achei que tinha ficado muito oliva. Eu amei os tons de cor de pele, mas eu acho que muitos deles ou eles são muito amarelados ou eles puxam muito pro tom de oliva. Mas isso você pode corrigir com, por exemplo, com lápis salmão ou com alguma outra cor que você acha que vai ajudar no subtom ali da cor. E eu acho que no final das contas funcionou muito bem. Assusta quando você pinta de primeira, assim, você vê aquela cor assim, meio esverdeada. De cara você vai pensar, nossa, não vai ficar bom. Mas depois quando você vai lapidando o desenho, vai, sabe, tipo, mexendo bastante nele, usando várias cores, misturando tudo devagarzinho, vai funcionar. Eu vim com uma haste flexível e eu tenho essa aqui, que eu sugiro vocês comprar essas de papelão, não é madeira, essa aqui é tipo um papelão. São mais sustentáveis do que você ficar comprando aquele de plástico, né? Plástico não é uma coisa muito sustentável e se a gente pode deixar de usar, é bom, sabe? Se você tem essa opção pra comprar, que não é tão diferente o preço, sempre procura comprar produtos que sejam mais sustentáveis, tá? E aí depois eu passei uma camada como se fosse um esfuminho. Eu não passei esfuminho, porque o meu esfuminho provavelmente estava sujo de grafite, daí ia borrar. Então eu usei as hastes flexíveis mesmo e fui passando tudo. Aí depois eu vim com um lápis mais escuro pra dar contraste, eu vim com o lápis número 11. Aqui eu também tive que fazer algumas mudanças, eu tive que colocar o rosa. Eu usei o rosa pastel número 4 pra misturar as cores, porque eu também achei que tava ficando muito amarelo, que é uma característica desses tons de cor de pele, sabe? Esses tons de pele, eles são mais amarelados mesmo. Então eu tive que trabalhar com outros tons pra poder deixar o jeito que eu gosto, sabe? Eu acho que se você só ter os tons de pele, você vai conseguir desenhar a pele, mas talvez, pelo menos ao meu gosto, não fique tão bom assim, porque você vai necessitar de um amarelo, você vai necessitar de um rosa ou de um vermelho pra poder fazer mais tom, deixar a pele mais bonita, sabe? Com variações de tons e tal, subtom. Os tons pastéis, o que eu tenho pra dizer é que eles são bons. É tons pastéis, sabe? Você pode usar pra fazer um céu. É legal pra fazer um céu bem laranja, que também dá pra fazer. Ou então fazer um céu bem azul, bem bonito. É bom também pra você colorir roupas ou coisas que realmente sejam de tons pastéis que você queria usar. Mas, sinceramente, eu acho que são tons que você consegue buscar se você misturar. Porém, são uma opção de cores aí que você tem, né? Então, tipo assim, ok. Como vocês podem ver aqui, as cores são bem pigmentadas e elas são bem vibrantes. Elas são cores lindas, lindas mesmo. Eu, sinceramente, não tenho nada o que falar de mal das cores e nem da pigmentação, porque são realmente ótimas. O que eu pude perceber é que, sim, eles são lápis soft, mas ainda assim eles têm um acabamento um pouco plástico, não sei explicar. É tipo assim, eles não são tão secos quanto os da Faber-Castell, mas também não são tão amanteigados como da Acrylex, por exemplo. No caso, eu estou medindo em lápis escolares, né? Então, tipo assim, são lápis ótimos. Acho que é tudo que a gente espera de um lápis. Eles são confortáveis de mexer, apesar de eu ter feito calo, mas eu já tenho um calo eterno aqui no meu dedo de tanto que eu desenho. Então, tipo, faz parte, sabe? Uma coisa que eu tenho que falar, que eu reparei, os tons pastéis, como eu disse, eles são ótimos, são muito bons e são opções de cores que você vai ter se você quer comprar, sabe? Como eu falei, eu acho que são tons que você consegue misturando outras cores, principalmente se você tem o branco. No caso, se você comprar uma caixinha das cores clássicas, das cores normais com mais
cores, provavelmente você vai ter o branco e você consegue fazer esses tons. Mas se você já gosta de tons pastéis e quer ter, eu acho que é muito mais de você, sabe? Você decide se você gostaria mesmo de ter esses tons, e se você gosta desses tons pastéis, então compra, sabe? É uma opção que você tem, é uma opção a mais, sabe? E os tons de pele é aquilo tudo que eu já falei pra vocês, né? Ótimo o fato de ter 12 cores de pele, né? Ótimo colocar a diversidade na escola. Isso é tudo muito incrível. Eu acho que os tons, muitos deles passam pro oliva, pro um verde, o que não fica muito bonito. E outros são amarelos demais, mas que são cores que você pode misturar. Então, tipo assim, não que você vai desenhar uma pessoa totalmente com esse amarelo aqui, como eu já até falei no outro vídeo, a não ser que seja um Simpson, você não vai usar essa cor pra usar numa pele só, sabe? Mas você pode usar ela pra esquentar a pele, pra deixar um tom mais amarelado. Eu senti falta de um tom mais rosado. Tem esse aqui, o 5 e o 3, que são tons mais rosados. Até esse 8 também. Mas na hora que você colorir ali, você não vai acabar percebendo tanto os tons rosados. Então eu senti um pouquinho falta disso. Mas tirando isso, eles são ótimos, tá? E todos eles têm uma consistência em qualidade de pigmentação. Eu fiz alguns testes aqui. Quando você tira a porosidade do papel, ou seja, quando você aperta muito o lápis, que foi o que eu fiz aqui, eu apertei bem no lápis, até borrei ali, desculpa. Quando você aperta bem o lápis, você vai tirar a porosidade do papel, né? E aí, quando você passar uma cor por cima, no caso que eu usei o preto, ele não vai pigmentar tão bem e ele vai esfarelar bastante, tá? Então é uma característica dele. Eu sugiro você fazer isso, ó. Começar bem forte, depois deixar bem fraquinho o lápis e depois passar o mais claro pra misturar tudo, sabe? Então você vai ter que ter esse jogo de cintura, saber que você não vai poder tirar a porosidade do papel, apertar muito ele, você vai ter que trabalhar com camadas bem devagarzinho e bem de levinho pra conseguir criar uma camada bem com degradê bem bonitinho, sabe? Aqui eu fiz alguns testes e isso aqui, ó, é o vermelho, como eu falei pra vocês, que ficou essa mancha aqui preta, essa coisa aqui, que provavelmente ficou porque eu usei no cabelo ali, mas que dá pra gente ver bem essa coisa que eu falei, dessa característica de quando ele esfarela, ele fica meio esbranquiçado, mas, sei lá, ele fica meio marcado assim, sabe? Mas isso acontece mais com as cores escuras, como por exemplo, o azul, o vermelho, essas cores, até mesmo esse roxo, essas cores bem pigmentadas que acontece isso. Outras cores, como por exemplo o verde aqui, que eu usei, o verde das cores pastéis, não ficou, então é mais pra lápis bem escuros que você tem que tomar cuidado pra não acontecer isso, sabe? Como não tem o branco, misturei com um amarelo mais claro que eu tinha, que é o que eu usei, o número 1 dos tons de pele, e ele se mistura bem daquele jeito. Você tem que tomar cuidado com como que você usa, sabe? Por exemplo, aqui eu já não fiz um bom uso dele, porque acabou esfarelando e marcando muito. Então, é uma coisa que pode acontecer, mas com o tempo, se você usar bastante eles, você vai conseguir driblar esse probleminha, sabe? Aqui eu fiz comparações com outros lápis escolares. Esse aqui é o da Tris, que é esse que a gente tá testando, e esse é o da Fábio, que eu considero bom. E o preto da Tris é até mais intenso do que o da Fábio, que já é um lápis que eu gosto. Então, tipo assim, questão de pigmentação, eles são ótimos. Aí tem como contraste aqui o do Léo e da Bic, que são todos os pretos dessa marca, e aí a gente consegue ver bem a diferença, né? Então, gente, é isso, sabe? A minha conclusão final desses lápis é que eles são, em questão de pigmentação, eles são ótimos. Em questão de marketing, essa ideia de trazer só tons de pele, essa ideia de trazer cores pastéis, isso foi uma sacada muito boa, porque chama muita atenção quando você vê na prateleira da loja e você vê que a marca tá empenhada em trazer novidade pros materiais escolares. Isso é ótimo, porque às vezes eu sinto que o que tem de material escolar é muito básico, é só o básico do básico, só para aquilo que realmente precisa pra escola, que eu entendo que pro mercado deve ser o melhor e o mais fácil de vender, né? Porque é uma empresa, ela precisa vender, ela precisa lucrar, mas eu acho legal também quando empresas como a Tris, que vem com essas ideias de tons que saem fora do tradicional. Eu acho que pra mim, não que a minha palavra vale muito no mercado, mas pra mim eles são super aprovados e tem seus prós e contras como qualquer lápis de cor. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido bem como funciona esse lápis, que tenha entendido. Agora vocês já sabem o que eu acho dele. Ele já estava muito tempo ali na minha mesa pra gente testar, porém, como eu ainda não tinha comprado o lápis de tons pastéis, eu preferi esperar pra testar os 3 juntos, pra gente fazer tipo um extensivão, pra vocês não ter que ficar vendo um vídeo pra cada lapisinho, enfim, assim a gente consegue meio que fazer um extensivão de toda essa linha, que é a Mega Soft Color. Eu acho até que tem outros lápis, se eu não me engano, eu vi uma seguidora falar que tem também lápis metálicos, mas eu não encontrei na loja onde eu compro. Mas quem sabe mais pra frente a gente pode testar também. Coloque aqui embaixo outros lápis que vocês querem que eu faça resenha. O que vocês acharam desse lápis, se vocês têm, se vocês gostam. Me falam também se vocês querem comprar. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue desenhando.